Que o casamento ainda divide tantas opiniões dessa forma? Então, gente, quando vocês falam sobre a Odete, eu penso que quando ela cita do casamento ser deprimente, vem uma ferida histórica também, né? No passado, querendo ou não, o casamento era um lugar de apagamento da mulher, né? De opressão, do silenciamento, onde a mulher era vista como do lar para cuidar do marido, dos filhos. Então, pensando nessa ferida, vem o deprimir. Só que quando a gente olha para a nossa geração, eu vejo que as mulheres estão tomando mais espaço. Elas estão com mais autonomia, elas estão com mais voz. Então, o casamento, ele divide opiniões. Mas se a mulher entrar ali se posicionando, né, sem perder o seu valor, ele pode se tornar uma outra coisa também. Mas divide aí opiniões, né? Eu quero saber, inclusive, entre a nossa bancada, o que vocês pensam a respeito, meninas. Tatiana? Bom, gente, olha só, eu acho muitas coisas. Eu tô Mas, né? louca pra te ouvir. Você também, viu, dona Thalita? Te prepara. Porque tem a dimensão pessoal, né? Então, assim, eu sou casada já há mais de uma década e, assim, meu casamento é ótimo. Eu vejo o casamento como uma possibilidade de crescimento, de parceria. Passei por momentos difíceis ligados a luto, por exemplo, que se eu não tivesse uma parceria de vida, talvez teria sido mais difícil para mim, sabe? Porque na hora que você tá ali, na hora que você tá na fase difícil, no fundo do poço, se você tem um relacionamento saudável, isso é uma forma de te mostrar que tem vida para além daquele sofrimento, sabe? Só que existe muito mais gente para além do meu umbigo, né? Então, quando eu olho para a sociedade de um modo geral, porque a gente tem Brasil e Brasil, são vários Brasis, né? A gente está em um país que ainda tem uma população enorme feminina que não tem voz ainda. Isso. A gente tem um índice de casamento entre crianças altíssimo, o que mostra que a mulher ainda muitas vezes é doada praticamente para homens que não olham para essa pessoa como uma parceira, e sim como um objeto, né? Estamos em um país em que muitas pessoas ainda veem mulheres como objeto de posse, ao ponto de achar que se a mulher tiver que fazer uma escolha, ela tem que antes perguntar para o companheiro, caso contrário, nós temos aí um índice de feminicídio altíssimo, não é à toa, né? Então, se a gente pensar que a gente tem um índice de feminicídio, de abuso, de assédio tão alto e que a maior parte das mulheres são vitimadas dentro do lar, são vitimadas pelos seus companheiros, para uma parcela enorme da população, o casamento é desesperador, né? Se a gente pensar que a gente ainda está em uma sociedade que nós mulheres não somos donas dos nossos úteros ainda, por exemplo, nós somos, de fato, entre aspas, mandadas por uma força maior, porque a partir do momento em que o mercado de trabalho não nos enxerga como pares dos homens ainda, porque podemos engravidar e se engravidarmos, de fato é um problema nosso e não tem o que fazer legalmente falando, né? Então, se não somos totalmente livres, socialmente falando, o casamento, ele está em uma sociedade. Então, se você casar em uma sociedade mais conservadora, seu casamento vai ser mais conservador. Em uma sociedade que não vê ainda homens e mulheres de forma equivalente, o casamento vai trazer esse peso também. Então, sim, quando você traz, Drica, essa questão de mudança social em algumas camadas, sobretudo entre as mais escolarizadas, sobretudo em uma camada economicamente, né, que a gente tem que pensar que tem mulheres que são muito pobres, por exemplo, que não tem opção, não tem voz e está pensando mais na sobrevivência, né? Então, se a gente pensar numa camada de mulheres que teve acesso à escolaridade, que teve acesso a empregos, que consegue se bancar, isso ainda é um percentual baixo, né? Se a gente pegar o Brasil como um todo, sim, teve um avanço.
esse podcast aqui é prova disso, né? O fato de estarmos falando sobre isso em vários lugares na internet, o fato desse assunto estar viralizado na internet, mostra que sim, nós mulheres estamos tendo mais vozes. Então, por isso que é um assunto tão profundo, porque dentro dessa camada de mulheres que têm voz e que teve a sorte de conseguir um companheiro que não tenta calar essa voz, o casamento é ótimo. Mas são muitos fatores, né? Se a gente pensar, nós temos homens que foram criados em uma sociedade machista. Então, em algumas situações, não é porque aquele homem é péssimo, ele não conhece outra forma, outro masculino, né? Porque Muito existem bem colocado. masculinidades, né? Então, às vezes, foi apresentado um tipo de masculinidade para aquele homem que é uma masculinidade tóxica. As pessoas podem mudar. Então, nós mulheres estamos conquistando espaços e tem homens evoluindo também, o que tem gerado parcerias saudáveis em alguns casos, sabe? Mas é muito individual, né? Sim, provavelmente vocês viram a notícia de um homem que deu 61 socos em uma namorada no elevador, né? E pensando sobre isso, essa agressão, ela não inicia ali, né? Então, muitas mulheres estão presas em relacionamentos, casamentos, onde tem violência também. E às vezes elas não conseguem enxergar isso, porque são pequenos sinais, né? É uma violência psicológica, é um homem que te diminui, é um homem que controla onde você vai, a roupa que você veste, até o financeiro. E muitas mulheres acabam não visualizando isso, falando, tá tudo bem, né? Passa ali um pano, porque tem um lado positivo dele também, e pode chegar nessa questão e até no feminicídio. Eu já até trabalhei na delegacia da mulher e do idoso. No início da minha carreira, assim, então eu visualizei muitas mulheres passando por isso. E presas, como você disse, porque não têm um trabalho, não têm condição financeira, não sabem como sair daquele lugar, né? Então eu falo que nós temos que estar atentas nos sinais também, porque na maioria das vezes os términos são pelos sinais do início, que aquela mulher acabou deixando passar, né, não visualizou, deixou o afeto acima de tudo. Então, nós precisamos estar atentas à troca num todo, é o que eu penso. Inclusive, só porque eu me lembrei que eu ouvi uma análise da Regina Navarro Lins, que é psicóloga também, sexóloga, ela falando desse caso, ela trouxe uma informação que eu não fazia nem ideia, mas que na Idade Média era autorizado na sociedade que os homens espancassem suas mulheres desde que não lhes quebrassem os ossos. Não, Zaca, Eu não beleza. acreditei. A Idade Média tinha isso, né? Agora vamos pegar Brasil outro dia mesmo. Ontem. Se um homem fosse ao trabalho da sua esposa e dissesse que aquele trabalho estava atrapalhando a vida deles, era direito ele tirar essa mulher do trabalho. Até outro dia a gente não votava, ou seja... Não usava Até outro calça dia jeans. existia a legitimidade do crime de honra, né? Isso. A gente não podia Né? usar calça jeans, gente. Eu fiquei impactada com isso. Então, olha só, somos hoje sobreviventes, né? Somos fruto de uma geração que sobreviveu a tudo isso. Então, assim, nossas avós, bisavós, não morreram mesmo passando por tudo isso e hoje estamos aqui como sobreviventes. Só que estamos na fase de transição. Somos sobreviventes em uma sociedade que tem gente que ainda tem a mesma cabeça daquele passado.